penúltimo da semana. Muito bom dia, colegas e amigo ouvinte que nos ouve, nos vê. Nosso convidado Jean Carlos. Meu alô de hoje vai para o produtor de café Alfredo Nacal. Ele recebeu a visita de compradores do Reino Unido que ficaram maravilhados com a produção dele, né? Com a fazenda, com a estrutura, enfim, é divulgação da economia local e regional para o mundo. E também um alô para todos os anunciantes da Rádio Clube 98 nesse dia do anunciante. 8:07, o Cicobi Credicopa está entre as cooperativas de crédito que se destacam no Brasil. É sinônimo de solidez e economia aos seus mais de 14 mil cooperados. E está estrategicamente situado nas principais regiões de Minas. Todo esse potencial das regiões onde atua é motivação para o Cicobi Credicopa alcançar cada vez mais resultados para seus cooperados. Seu modelo de gestão tem reconhecimento nacional, com ações que garantem premiações em diversos concursos, elevando a competitividade do seu modelo de negócio. Cicobi Credicopa, pensando hoje no cooperativismo de amanhã. Odivar, e aí, tudo tranquilo? Opa, graças a Deus, tudo bem, né? Bom dia a você, bom dia Jota, bom dia aí ao Zé Afonso, a Azuleide, o nosso convidado de hoje. E deixa eu só fazer um lembrete e um convite também, tá? A você, amigo ouvinte, você participa conosco através do 3818-1798, o WhatsApp aqui da Rádio Clube 98. Você pode nos passar na sua mensagem, tanto de áudio quanto mensagem de texto, e a gente vai colocar no ar aqui para você até as 9 no debate 98. Bom dia. 8:08, as empresas do Grupo Patense, Minas Saf Brasil e Funerária Patense têm planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também descontos de 10 a 15% na sua conta de energia. Maiores informações: Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. Zé Afonso, apresenta aí o nosso convidado. Pois dos é. nossos ouvintes. Muito bem. Jean Carlos de Castro, muito obrigado pela sua presença e por ter atendido o nosso convite para participar do debate de hoje. O Jean Carlos já deu entrevista aqui na Rádio Clube 98, já falou bastante sobre essa movimentação na cidade em função da divulgação dos candidatos locais, tanto à Câmara Federal quanto à Assembleia Legislativa. Enfim, o Jean Carlos de Castro tem 47 anos, é microempreendedor no setor de construção civil, trabalha com estacionamento em eventos há mais de 22 anos, comissário de menor voluntário da Vara da Infância e Juventude, na política é filiado ao PL, inclusive é secretário do partido, da comissão em Patos de Minas, e ele está ligado também a outras atividades, inclusive a Uber, né? A atividade de Uber aqui em Patos é uma das pessoas que também acompanham essa movimentação na Delegacia Civil com relação a credenciamento de veículos, placamento, essas coisas, acha também que isso precisa ser evoluído. Enfim, esse é o nosso convidado de hoje aqui do debate. Bem-vindo, Jean Carlos, bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, Edivar, bom dia, Zé Afonso, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui, Zé? Vamos Verdade. Lá? Bom, daqui a pouco você fala um pouquinho sobre essas atividades aí que são importantes, sua opinião é abalizada, né? É importante esse assunto que você citou aí, viu? Uhum. Mas nós vamos começar falando exatamente desse movimento Propatos, que você integra e coordenou essa movimentação junto com outros, né, que são simpáticos ao movimento, na tarde de ontem, pela Rua Major Gotti, da Farnese Maciel até a Praça Antônio Dias, para mobilizar e para conscientizar a população, aos eleitores em especial, sobre a votação em candidatos de Patos no domingo. Como é que foi o movimento, como é que foi essa caminhada que vocês fizeram? Foi uma caminhada assim acima da expectativa, porque pelo tempo que a gente teve, a gente organizou apenas em 2 dias, né? Sem prazo de fazer de convite pessoal, né? A gente teve só o celular para fazer o convite aos candidatos e os seus apoiadores. E pelo tempo curto que a gente teve e a adesão que teve, né? A gente colocou ali na Major Gotti quase 300 pessoas para caminhar ali. Eu acho que nós demos nosso recado. No horário de pico, inclusive, né? Deu impacto, porque até congestionou o trânsito, teve fila, etc., o horário de encerramento de expediente.
enfim, atingiu o que vocês queriam em termos de mobilização, em termos de apresentação para o povo da ideia da iniciativa. E os políticos convidados compareceram, os candidatos? Alguns compareceram, outros não, até por motivo de agenda, né? E o tempo foi curto, né? Mas muitos que não compareceram mandaram seus apoiadores e depois, né, que passou, todos ligaram para agradecer, porque viu pelas redes sociais, pela imprensa, que o movimento foi feito e que chegou até a eles. Tá certo. Iniciativa importante. Agora, Jean, eu vi algumas faixas lá citando o apoio, né, pedindo o apoio a candidatos locais, mas com experiência, né? Vote em candidatos locais ou candidatos patenses com experiência. Você não acha que isso restringe um pouco a possibilidade do eleitor de votar em candidatos de Patos, ou seja, teria que votar apenas em candidatos que já têm alguma experiência na vida pública ou na política? Não, o nosso movimento, ele foi um movimento de conscientização, sem censurar qualquer candidato, seja ele de qualquer cidade. A gente tem que respeitar o processo democrático, né? Nosso movimento foi de conscientização e da necessidade. O problema de Patos hoje é a necessidade. Você já tem 8 anos sem um deputado federal. Se a gente ficar mais 4 anos, dependendo de migalha de emenda parlamentar, de outros deputados de fora, a gente tem que agradecer eles. Muito obrigado pelo que vocês fizeram, mas nós precisamos de mais. O que está vindo é muito pouco, pelo tamanho da cidade, pelo que Patos representa na microrregião, né, do Alto Paranaíba aqui, que é a cidade polo, que acolhe, assim, praticamente, eu acho que 18 municípios, se eu não estiver me enganado, e é muito pouco, né, pela quantidade de número de eleitores que a gente tem aqui também em Patos, né? Exatamente, a gente observa, companheiros e ouvintes, que o problema maior é exatamente esse. Os de fora investem em Patos, né? Buscam votos aqui porque os daqui realmente não se organizam e não conseguem eleger representantes políticos de Patos. Então a hora é agora, né? Mais 114 mil eleitores, né, Edmar? Exatamente. Aproximadamente. É muito voto, né? E nós tivemos muitos, não vamos dizer paraquedistas, que eu acho que isso aí, eu acho que é um direito do candidato vir cá e pedir um voto, seja de onde for, é livre, a legislação permite, é um direito dele. Mas nós tivemos, o Edvar até outro dia falava aqui um número de candidatos de fora que pegaram votos aqui em Patos, quase que dava para eleger 400 candidatos tiveram 400 candidatos foram votados aqui, gente. É um negócio absurdo, né? Esse foi um dos pontos que levou a vocês a fazer esse movimento. Aí tira, né, 10, 20, vai somando tudo aí para você ver depois, no final das contas, dá um bolo grande, né, de votos em candidatos de outras cidades, de outras regiões, e que às vezes não tem nenhum compromisso quando ganham com o município de Patos. Exigir que não vote em candidatos de fora também seria demais, porque, né, tem os amigos, tem os parentes, etc e tal, mas não o bastante para tirar a possibilidade de um candidato local. A ideia é conscientizar mesmo a população da importância de se ter um candidato daqui da cidade comprometido com os interesses da cidade, que conheça os problemas e que possa ajudar a resolver, né, Jean? E se você pegar as últimas eleições, 2018, nós absorvemos em Patos de Minas só metade dos votos. Você pegar os 3 candidatos aqui de Patos de Minas que foram candidatos a deputado federal, somar o voto que eles tiveram, assim, aqui dentro do município, não deu 50 mil, os outros 40 mil saiu para fora. Aí é a conta fácil de fazer. Se a gente levar em consideração que para deputado federal em Minas teve um eleito com 33 mil votos, teve eleitos com 37, com 50, nós temos condições de fazer nosso deputado federal. Em termos, você acredita que nessas eleições haverá um número muito pequeno de indecisos e que o eleitor está mais motivado em votar, seja em qual candidato for, mas vai ter um número pequeno de pessoas de eleitores que não vão comparecer às urnas? Você acredita nisso? Uma coisa que vai mudar muito é na questão de apuração de votos, é que nessa pandemia, para a pessoa receber o auxílio,
eles tiveram que regularizar a documentação. A situação, é verdade. Então, muita gente não votou nas eleições passadas porque estava atrasado, não tinha um título, e para receber o auxílio, ela teve que regularizar. Isso aí foi milhões de pessoas. Mas eu estou preocupado com a questão da quantidade de gente para votar. Tem muita gente fazendo confusão, tem muita gente que, se não levar a colinha, não vai fazer confusão e vai anular muito voto. Isso me preocupa. Eu acho que a Justiça Eleitoral colocar uma votação de 5 candidatos num dia só, isso é demais, né? Tem um ponto aí, eu concordo plenamente com você, o seguinte, isso não é a primeira vez que acontece, né? Agora, eu acho que precisariam campanhas, viu, Zé? Eu acho que precisariam campanhas, a Justiça Eleitoral, não estou falando a nível nacional, mas a nível nacional também, do Estado e o próprio município também, a Justiça Eleitoral aqui, fazer campanhas, né? Os de informação. Também, trabalhar nessa questão. Campanhas de informação. A obrigação sem dúvida nenhuma, da Justiça Eleitoral, porque é isso que o Jean falou aqui, ó. Muitas pessoas não vão conseguir votar em todo mundo, né? Você tem que votar presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal, deputado estadual. A ordem não é fácil. A ordem, até tem uma ordem para isso. Tem a ordem. Federal, estadual, depois é que vem os demais, né? Governador, senador e por último depois senador e depois por último presidente. Até você está em dúvida. Eu tô em dúvida aqui, ó. Eu vou ter que fazer igual a maioria das pessoas. Então. Eu pegar uma colinha mesmo e anotar os números, não tem jeito, porque é muita coisa para guardar, muito número. Aí é que está o problema. A hora de votar, o que vai acontecer na urna se a pessoa errar? Corrige. Mas quem é que vai saber fazer isso? Começar de novo? Esse aqui é o problema, né, Jean? Pessoa e banana lá na hora e fica nervoso e anula o voto. Infelizmente, vai acontecer muito disso. Preocupação com isso, né? Tá certo. Isso é um problema, mas vamos pensar positivamente, né? Pensar que as pessoas hoje estão mais conscientes, não é verdade? Levem a colinha e chegam lá com calma, sem pressa, né? Não tem esse negócio de ter que votar depressa. Só uma coisa, Zé Afonso, tem que lembrar o seguinte, não vai fazer a cola no telefone celular, não, porque você não vai poder entrar com o telefone celular lá na cabine de votação. Tem que ser no papel mesmo, né? Escreve os números dos candidatos que você escolher ali para poder fazer a sua votação. Não, o celular vai ter que ficar numa mesinha ao lado lá dos mesários, você não vai poder entrar com o celular. Então, isso vai acontecer muitos problemas nesse sentido, você pode ter certeza. Mas eu anotei aqui no celular. Exatamente. Não, no celular não vai poder. Muita gente vai ter anotado no celular, porque hoje, gente, nós estamos numa época digital, né? A era hoje é digital. A maioria das pessoas hoje, todos os seus documentos estão aí, ó. No celular, né? Estão no celular, inclusive a cola. Aí, de repente, o ministro fala, não pode levar celular na cabine de votação. Pronto. Acabou. Até o título de eleitor está aí, né? O título de eleitor, a maioria dos títulos estão ali, né? Documentos e tudo mais. Bom, mas vamos falar isso que você falou aí já, a questão do aproveitamento dos votos aqui. A ideia desse movimento é essa, mas nós entrevistamos aqui praticamente todos, faltou um candidato só, né, Zé? Deputado aqui em Patos, que se confirmou depois. Dos que não desistiram, apenas um não pôde vir. Que infelizmente confirmou depois, saiu fora da nossa agenda, não deu novo tempo suficiente para a gente entrevistá-lo. Mas a maioria, Jean, apoiando o candidato de fora. É uma pena, a gente realmente, você fica entristecido quando você vê isso. E principalmente ver que partiu do próprio prefeito, que é o maior líder da nossa cidade, apoiando também candidato de fora. A maioria dos candidatos, né? Eles fazem a chamada dobradinha, né? Apoia um candidato de lá e o de outra cidade, o daqui apoia lá e faz essa troca. Mas aí quando o exemplo vem lá de cima, de onde não teria que ter vindo, né? Do prefeito, aí é tipo você abrir a porteira e deixar a boiada passar. Eu acho importante focalizar isso aí, porque você integra o PL, é filiado, é secretário, e o candidato de fora que mais está investindo em Patos, que parece que vai levar mais votos de Patos, a gente espera que não, que seja a maioria para os patenses, é o Zé Vitor. E o Zé Vitor foi do PL, não é verdade? Não, ele é do PL. Ainda é do PL ainda? Ele é do PL. Pois mas tem alguma divergência dele com o partido? Alguma coisa assim ou não? Aqui em Patos de Minas, hoje, dentro do PL, ele não tem apoio nenhum. Do PL.
dos filiados do PL. Ele não apoia, né, porque a gente tinha feito um acordo com ele, o partido dentro de Patos, e ele descumpriu o acordo. E nesse descumprimento dele de acordo, a gente até estava para fazer um trabalho aqui, mas não com ele. No acordo, ele não seria candidato em Patos de Minas. Mas aí ele fez outro acordo por fora com o prefeito. Sim. Automaticamente, a bancada do PL em Patos de Minas, que é um partido que lançou deputado nas últimas eleições, candidato a deputado. Depois ele fez chapa para vereador, quase elegeu o Coronel Elias. Faltou 34 votos para se eleger. E a gente teve com o Zé Vitor lá em Araguari, na cidade dele. Fizemos várias reuniões com ele. E ele falava pra gente que teria que ter o candidato do PL em Patos de Minas. Ele incentivava isso, então? Isso, ele apoiaria que era para nós indicar o candidato em Patos de Minas. Ele apoiaria o candidato, inclusive financeiramente, para aí sim, na legenda, ele ser beneficiado. Mas ele falava com a gente que era até bom as conversas com ele. Ele falou assim: não, eu não posso, tem que ser candidato de lá e coisa e tal. Só que ele fez um acordo com a gente e um acordo com o prefeito. Aí ele viu que o acordo com o prefeito era melhor para ele e deixou o partido de lado. Hoje eu tenho aqui do pessoal do diretório do PL de Patos de Minas e dos filiados, ninguém apoia o Zé Vitor em Patos de Minas. Pois é, esse acordo que você fala aí dele com o prefeito seria qual? Assim, eu não sei qual o acordo que ele fez, eu só sei que ele fez um acordo com a gente, esse acordo, que não lançaria aqui em Patos de Minas o nome dele, que apoiaria o candidato, inclusive o PL lançou Anis Day e o doutor Tiago. O PL tem candidato a deputado aqui em Patos e teria que ter sido respeitado isso. Porque se foi parte do acordo com ele, né? De ter os candidatos aqui, e tem. E de repente o Zé Vitor passou a não atender mais os telefonemas, né? Porque eu sou secretário do partido, né? Eu que conversava diretamente com ele. E aí passou a não atender mais os telefones e começou a desconversar. E nisso depois a gente viu ele soltando essa carga de dinheiro aqui em Patos, né? Na publicidade. Os apoiadores dele de campanha são os mesmos da Ludmila, né? Esposa do Falcão. Tanto os empresários de Patos como os empresários de fora. Você pode pegar empresário que doou 100 mil reais para Ludmila, doou 200 para ele. Tem empresário aqui de Patos, não vou citar o nome não, mas teve empresário de Patos que doou 50 para ele, 30 para ela, ou seja, os mesmos. Você pode olhar lá, isso é público, né? Na doação de campanha, você pode olhar lá, é muita coincidência você pegar os mesmos. E por que esses mesmos candidatos não doam para os candidatos do PL daqui da cidade? Né? Eles não têm nenhuma ajuda de doação de campanha. É verdade. Então isso é muito estranho. O presidente do PL é candidato a deputado estadual, né? Que é o doutor Tiago. Doutor Tiago, isso, candidato. Teve apoio nenhum. O doutor Tiago teve apoio zero do PL aqui em Patos. Não é fácil não. Edivar, 8h25, Edivar. Pois é, aí é um movimento que busca justamente, como a gente estava até comentando, né? Falando, Jean, de conscientizar a população mesmo, sabe? Da importância do voto consciente e de votar em candidatos que sejam compromissados, que têm condições até de trazer mais recursos para o município de Patos de Minas e aqui a nossa região, do que o que a gente já comumente chama aí de paraquedista, né? Ô, Edivar, uma coisa que eu gosto de falar sempre, que eu mexo com política já tem desde a época do Antônio do Vale, quando o Antônio do Vale foi prefeito de Patos de Minas, e eu fui um dos secretários dele. Eu morava em Santa Catarina, ele me ligou e me convidou para vir embora para Patos para ajudar ele na prefeitura. E desde essa época eu entrei na política. E eu gosto de falar sempre, igual o Jota falou aqui, não tem conscientização. As pessoas chegam na política na época da eleição sem saber o que fazer. A gente tem que levar em consideração o seguinte: às vezes alguns candidatos podem até achar ruim comigo, mas eu gosto de frisar sempre: o eleitor,
ele tem que pensar o seguinte também, na legenda. E legenda não é divulgada em imprensa, não é divulgada em panfleto, os partidos não faz questão de divulgar, porque não adianta hoje, eu sei a legenda do PL. É que eu sou do partido, eu faço parte do partido, eu sei quantos votos que precisa para um deputado ser eleito. Então, cada candidato tem que fazer sua legenda, estudar sua legenda dentro do partido que ele está participando, e o eleitor saber disso e votar e falar assim, ó, o meu voto vai para aquele ali porque ele tem condições. Se você votar no amigo, eu não discordo não, porque a gente, igual você falou, Zé Afonso, tem as amizades, mas se você quiser olhar uma coisa mais séria, você tem que estudar a legenda, porque você vai pegar candidato aí que às vezes ele rebenta aí com 70 mil votos. Já aconteceu com o Antônio do Vale, teve 68 mil votos, não foi eleito, estava no lugar errado, no partido errado. Em se tratando de deputado estadual e federal, a legenda puxa os candidatos, né? Puxa os candidatos. Pra você ter uma ideia, a legenda, a nível de estado, hoje, todos os partidos, para estadual, a legenda vai nas minhas contas. Sim. Sabe que eu passei, faço várias contas, cada um tem uma conta. Nas minhas contas, para eleger um deputado estadual hoje, a cada 130 mil votos, elege um deputado estadual. Ou seja, tem que juntar todos os candidatos. A partir que ele faz 130, ele faz um, ele faz 260, ele faz 2. Sim. E nas minhas contas, para eleger um deputado federal hoje, a legenda é 200 mil votos. Mas aí é no caso, a nível de estado, né? A nível de estado. Nível de Minas Gerais. Minas Gerais. Porque a legenda você tem que fazer no estado, porque você tem que pegar o número de votos, né? Que em Minas Gerais dá talvez aí uns 11 milhões de votos, mais ou menos. Aí você divide os 11 milhões pelo tanto de candidatos, você vai chegar naquele total lá da legenda. Uma dúvida, tanto vale também para deputado federal, né? Não só para estadual, mas para federal também nesse sentido? Essa mesma conta que você está fazendo? A mesma conta. Você pega o número de cadeiras que você tem, o número de candidato e o número de voto e divide, aí você vai chegar na conta. Nas minhas contas, hoje dá 200 mil um deputado federal e 130 um deputado estadual. Mas, Edivar, a curiosidade também, né? Nós perguntamos aqui para diversos candidatos, individualmente, quanto que um candidato a deputado federal do PL aqui em Patos precisaria e deputado estadual? Do PL, hoje... Isso é uma projeção, né? Porque dependendo Uma projeção hoje, o PL ele tá para fazer, porque está com o Bolsonaro, né? Hoje, o Bolsonaro está no PL. Aí o que aconteceu? Vários deputados que eram de outros partidos veio para o PL por causa do presidente. Puxador de voto. Aí o PL ficou uma legenda pesada. Nosso PL hoje tem candidato de 100 mil votos, 150, tem ex-prefeito de alguma cidade que foi prefeito 4 mandatos seguidos. Tem hoje o segundo vereador mais votado dentro da capital mineira, é candidato do PL. E se você levar em consideração que o Zé Vitor foi o último candidato eleito de todos, ele foi o último com 33 mil votos, numa legenda... Menos do que a Gleise Elias, né? Lá de Patrocínio. Menos, só porque... Teve um pouquinho mais. Só porque na eleição passada tinha coligação. Sim. Então, o Zé Vitor estava numa coligação de 3 partidos. Hoje não existe a coligação mais. Hoje é cada partido por si. Aí você entra numa legenda, ele foi eleito com 33 mil votos. Ele está disputando com um candidato que teve 150, 100, 80, 70. Então hoje o PL, eu acredito que ele não faz deputado com menos de 70 mil votos. Para federal. Para federal. Para estadual você acha 40, 45 mil por aí? Dentro de 40, 45 faz. Não é fácil, né, gente? A verdade é que não é fácil. Bota o eleitor na fila. Essa questão aí do que você estava falando aí, o Zé Afonso falou, muitas pessoas votam porque é parente, né? Eu acho que isso tem que acabar, né? O eleitor tem que conscientizar
eu vou votar no fulano porque eu devo obrigação para ele. Isso não existe. O eleitor não pode pensar assim. Ele pode pensar na capacidade da pessoa, se ela está preparada. Senão ele vai votar num ladrão, ele vai votar num bandido, né? Ele vai votar numa pessoa irresponsável. Eu devo um favor pro cara, eu vou votar nele. Também isso não pode. Ele fez isso para minha família, eu vou votar nele. Também não pode. Você tem que escolher um candidato que tem capacidade, que vai representar a sua cidade. Você não pode pensar em você só. Eu acho que o eleitor tem que parar com isso, Zé. Eu acho que a imprensa tem essa responsabilidade também de colocar isso na cabeça do eleitor. Nós temos que parar. Antigamente se usava isso muito. O camarada dava uma ajuda aqui, dava uma ajuda acolá, ajudava a família. Eu vou votar nele porque ele ajudou minha família. Não. E as outras pessoas? Uma das coisas importantes também é olhar o retrospecto do candidato. É isso. Hoje você vai no Google. Hoje é isso, você vai lá, você puxa, você olha o que o candidato já fez, a capacidade que ele tem, né? Se ele consegue realmente fazer alguma coisa, se ele tem capacidade realmente para ser um deputado federal, um deputado estadual. Não vamos nem falar de governador, presidente, isso é outro assunto, o nosso aqui é mais local, né? Um deputado federal, um deputado estadual, tem capacidade? Então vota nele. E outra coisa... Ou não é por aí, Jean? Eu penso assim. Concordo 100% com você e vou além. Tem candidato, não estou falando só aqui de Patos, não, é a nível de Brasil. Tem candidato que é candidato para pegar a licença, muitos servidores públicos entra de candidato para ele pegar 45 dias de licença remunerada, que ele não deixa de receber. Então ele entra para candidato simplesmente para receber. Tem candidato que eu estou frisando isso muito, não sei se eu vou ficar no PL ou se eu vou passar para outro partido, mas o partido que eu passar, eu quero lutar muito pelas mulheres para elas assumirem o lugar delas de direito. Tem muitas mulheres sendo usadas para preencher a cota de mulher. A cota de mulher na política parece a cota de racismo. Sabe? Da minoria, né? Da minoria. Só que a mulher hoje é maioria. Ela é maioria. Hoje, se você pesquisa aqui em Patos, ela é maioria em número de votos. O eleitorado é maioria. O eleitorado ela é maioria. Ela tem que ser usada para completar a cota? Não, ela tem que chegar nas cabeças. Os partidos tinham que motivar a mulher a filiar e a ser ativa, militante no partido e não entrar só para preencher cota, né? Só para preencher cota. E outra questão também, tem candidato que entra para disputar uma eleição para deputado, para se promover para uma próxima eleição para vereador, ele quer só aparecer na mídia. Aí já... Então é complicado. A gente a política ela tem que ser mais séria. E é nesse sentido que eu vou te perguntar. Dessa forma que agiu o Zé Vitor, ele acabou traindo o PL, o partido até que ele está, mas o PL municipal? Não, aqui em Patos hoje ninguém do PL apoia ele. Ninguém dos filiados dentro de Patos de Minas. Eu tive o cuidado de ligar, principalmente para as pessoas da diretoria, os filiados, que a gente que filiou a maioria, porque o PL estava acabado em Patos de Minas. Nós que pegamos o PL estava desativado e juntamos uma equipe aí, uma turma, e ativamos o PL. Então a gente tem acesso a todos, a maioria das pessoas que são filiadas. Hoje o Zé Vitor, dentro do PL, dentro de Patos de Minas, ele não tem apoio nenhum. Muito bem, eu tenho que fazer um intervalo, 8h34, já nós voltamos com Jean Carlos de Castro aqui no nosso programa. Olha, Dornelles Imóveis anuncia, você pode participar no 388-1798, é o nosso WhatsApp, dê a sua opinião com relação às eleições. Qual é a sua opinião? Favorável a votar em candidatos de qualquer cidade ou só de Patos, valorizando aqui os nossos candidatos? 388-1798, pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem de texto, já o Edivar coloca o povo no rádio. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. Olha, você quer fazer um investimento? Procure profissionais especializados. Dornelles Imóveis tem esses profissionais. O Residencial Luiz XV também é uma dica importante, hein? Que são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, apartamentos novos, uma e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, é próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h35, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco.
Aguarde. Rádio Clube. Faça algo que te faça feliz. Seu futuro está em suas mãos. Olha a sua volta, você vai se inspirar. Essa energia toca o seu coração. Seu lugar pra ser feliz é aqui. No Uniban você tem tudo a ver. Ser feliz pra nós é te ver feliz. Nosso mundo vai te surpreender. Viver o seu sonho, essa é a hora de ser feliz. Feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora de ser feliz. Feliz agora. Semana da Criança, Cicobi Credicopa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Comprando a partir de R$50 nas lojas identificadas, você ganha um ingresso na hora para usar na carreta Trem Bala e nos brinquedos. Semana da Criança, Cicobi Credicopa 2022. Apoio Prefeitura de Patos de Minas e Sindicomércio. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração, nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Oi, Tati. Ai, faz um cabelo bem bonito pra mim, hein? Pode deixar, dona Márcia. Tô ficando cada vez melhor nos penteados. Pois é, eu já te indiquei pras minhas amigas. Mas com quem que você tá aprendendo tudo isso? Ah, eu tô fazendo um curso no Proman 5.0, Programa Municipal de Acesso ao Mercado, sabe? É um novo projeto aí da Prefeitura que capacita os profissionais pro mercado de trabalho. Ai, que maravilha! O quê? O penteado? Não, o futuro da sua carreira. Ah, sim! Prefeitura de Patos de Minas. Um novo tempo para uma nova cidade. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento: faleceu hoje em nossa cidade o senhor Jorge Jesus Maciel Teixeira. Ele era conhecido como Jorge Contador e residia na rua Dores do Indaiá, Centro. Deixa a esposa Divina das Graças Rodrigues Maciel, os filhos Wesley e Kerley. Deixa ainda irmãos, genro, nora, netos e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na funerária Bom Pastor, na sala 6, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. O sepultamento será no Cemitério Municipal Santa Cruz, em horário ainda a ser divulgado pela família. Esta nota vai em especial para a Presidente Olegário, Limão, São João, Retiro da Roça, Patos de Minas e região. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Jorge Jesus Maciel Teixeira, o Jorge Contador, que residia na rua Dores do Indaiá, Centro, Patos de Minas. Agora são 8h39. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. E as inscrições para o Comini continuam abertas. Olha, o segundo lote termina no dia 7 de outubro, hein? O segundo lote de ingressos. O primeiro, você se lembra, foi até o dia 11 de setembro, R$69. Agora o segundo até o dia 7 de outubro, R$79. E o terceiro até o dia 14 de outubro, R$89. Na verdade, são preços bem acessíveis, porque o evento é importante, é um grande evento. Você sai enriquecido, principalmente adquirindo novos conhecimentos, né? Atualizando os seus conhecimentos em relação ao Brasil e ao mundo.
portanto, não deixe de participar. O Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, lembra que essa é a 17ª edição do Congresso Mineiro de Empreendedorismo, Comine, que ficou 2 anos sem a realização do evento em função da pandemia da Covid-19. Portanto, presencialmente agora ele volta com tudo no Centro de Convenções e Eventos no período de 25 a 28 de outubro. E dessa vez, aliás, mais uma vez, né, porque sempre contou com presenças de grandes nomes, ele contará com 3 nomes importantíssimos no cenário nacional. Mari Palma, Jackson Follman e Caíto Maia são as atrações do evento. Portanto, se inscreva, participe das palestras, seja presença, saia engrandecido do 17º Comine, Congresso Mineiro de Empreendedorismo do Unipan. Unipan, educação que transforma. 8h41, Cicobi Credicopa está entre as cooperativas de crédito que se destacam no Brasil. Sinônimo de solidez e economia aos seus mais de 14 mil cooperados. Está estrategicamente situado nas principais regiões de Minas Gerais. Todo esse potencial das regiões onde atua é a motivação para o Cicobi Credicopa alcançar cada vez mais resultados para seus cooperados. Seu modelo de gestão tem reconhecimento nacional, com ações que garantem premiações em diversos concursos, elevando a competitividade do seu modelo de negócio. Cicobi Credicopa, pensando hoje no cooperativismo de amanhã. O Edivar já vai colocar o povo no rádio. 388-1798 é o nosso WhatsApp. As empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil, Funerária Patense, tem planos de assistência funerária e atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também descontos de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597. 3823-8362. E o povo, hein, Edivar? Como é que tá aí? E pode participar, mandar uma mensagem pra gente aqui, 3818-1798 é o número do WhatsApp aqui da Rádio Clube, para que você possa nos mandar aí a sua mensagem, seja de áudio ou mensagem de texto. Quem participa com a gente aqui, o Marcos. Olha, a população não leva colinha e costuma pegar esses santinhos no chão aleatório e ninguém lembra de alguns como o senador, que também é importante. Ô Marcos, é importante, na verdade, a pessoa pegar antes, né, essa colinha, ou deixar anotado mesmo no papel o número aí dos seus candidatos. Eu até... Você já pegou sua cola? Porque sua informação saiu errada. Não, eu tô falando, eu de cabeça, sinceridade, eu também me confundo. Então, a ordem, na verdade, é a seguinte, ó. Começa com estadual, né? Não, com federal. Com federal? Com federal, e é só, a federal são 4 dígitos. Tava te testando, queria ver se você sabe. Não, é porque o meu computador tá aberto. Agora aqui na você frente, tá com a cola aí, né? O computador tá aberto aqui na frente. Para federal, são 4 dígitos. Depois de confirmar, você vai digitar para deputado estadual, 5 dígitos. Aí depois, senador, são 3 dígitos. Para governador, 2. E presidente da República, 2 dígitos. Guardar isso tudo na cabeça. Faltou é complicado. Senador. Já falei. Já falei. O senador é o primeiro, segundo, é o terceiro. O senador é o terceiro. Por isso que é importante levar a colinha, já, para não ter, né, esse tipo de problema que a gente que está acostumado aqui no dia a dia, né, e está inteirado com a política, está tendo para também digitar os números dos candidatos, tá na hora. Leva a colinha, ou sei lá, de repente, igual o rapaz está falando aqui, pegar um santinho do candidato no chão também para poder anotar, não seria legal, porque tem muito candidato porco por aí que joga santinho e distribui santinho perto das sessões eleitorais, que é um absurdo, né? Uma sujeira danada, depois vem chuva, entope poeira e tudo mais, mas anota. No celular não vai poder, mas anota para poder facilitar, e é isso que a gente tá aqui também, para poder conscientizar o cidadão para digitar o número certinho. Você não precisa anotar não, né, Jean? Você já tá com tudo na cabeça, né? Os meus já tá tudo definido. O que me preocupa mais é a questão de senador. Porque você anda aqui em Patos, praticamente você não vai ver nada de senador. A gente teve o Cleitinho, né, que teve aqui em Patos. Eu não me lembro se teve mais outros candidatos aqui. Mas o Aro assim. Teve aqui também. Marcelo Aro teve também. Mas o material não. Você não vê nada de senador, de senador e até mesmo de governador. Material é muito pouco. Individualismo muito grande, né? Os candidatos pensam só neles, ninguém está pensando no coletivo. Você vê. Olha a importância, Zé Afonso, de um senador.
Sem dúvida. Pensa a importância de um senador, gente. Lembrar que Minas só vai eleger um agora, né? Pois é, e aí você não vê ninguém trabalhando. É igual eu falei aqui, a maioria dos candidatos aqui, ninguém está preocupado em divulgar. Você pode pegar os santinhos aí, dificilmente você vai ver um candidato a deputado com a fotografia do seu governador, do seu presidente junto. De maneira nenhuma, né, Zé Afonso? Zé, vamos lá. Muito individual. O que mais nós temos aí? Muito bem. O tempo já está. É verdade. Eu tenho um detalhe importante em termos de campanha, que você já participou antes, né? Você já citou isso daí. E o PL foi um dos partidos que apoiou a candidatura do atual prefeito aqui em Patos, não é verdade? E no caso de vocês apoiaram espontaneamente? Não houve nenhuma oferta de alguma coisa, nem nada, não? Nós negociamos na época com o prefeito Falcão. Como todos os partidos negociou com ele, e na época a gente foi o último partido a negociar com ele. Ele só teve apoio só de 2 partidos. Foi só 2 partidos. Não me lembro se era o PTC, que era o partido do Léo da Grambel. Foi só o partido do Léo e o nosso. Como a gente foi o último a conversar com ele, ele sempre comentava que a maioria de todos os partidos queria dinheiro, queria secretaria, né? E o nosso partido negociou com ele sem ajuda de nenhum centavo. Nós recebemos 0 de ajuda financeira para apoiar ele. A gente acreditou no projeto dele. Então não teve toma lá da cá. Não teve nenhuma promessa de secretaria. Depois ele deu uma migalha pro partido, né? Ele agradeceu a gente com a migalha. Ele pegou um dos nossos filiados e deu um cargo de diretor para ele lá, bem uma migalhazinha, né? Um prefeito que teve, eu achei isso muito ingratidão da parte dele, porque ele falou assim: nossa, tá difícil para mim porque ninguém quer me apoiar dos partidos. Aí o PL foi e abraçou a campanha dele, e depois ele veio com o secretariado dele de 1º e 2º escalão e pega e agradece o PL com a migalha. Inclusive essa pessoa que ocupava esse cargo lá não ocupa mais do PL, pediu demissão, porque a gente achou que foi muita ingratidão, um tamanho de uma prefeitura, apesar que a gente não negociou, não tinha essa promessa, mas se ele não teve partido... Na verdade, vocês apoiaram sem pedir nada, né? Nós não pedimos, mas como a gente sabia que não tinha partido, só tinha um partido com ele, o dele e mais 2, né? A gente pensou assim, é muito grande uma prefeitura, eu acredito que o PL vai governar com ele. Ele deve chamar alguém do PL para fazer parte da equipe dele. Ele não chamou, depois de muito tempo, ele chamou um para ser diretor, muito pouco por um apoio, né? Que a gente abraçou a campanha dele e, infelizmente, ele foi ingrato com o PL. Ivan. Pois é, Jean, o pessoal está perguntando aqui, falando de colinha no chão, mas não é só candidato que joga, não. Tem muitas pessoas também que leva e não observa onde joga o lixo e acaba jogando sua cola em qualquer lugar, inclusive na rua. Não pode, né, Nilson? Fica feio mesmo, né? Mas eu queria saber de você, Jean, o movimento ontem, o que você sentiu das pessoas na rua, né? Quando vocês passaram, no comércio aqui principalmente, né? Pessoal na porta das lojas, pessoal que estava fazendo compras, pessoal que estava aí nas ruas, você achou que foi satisfatório a recepção, o apoio que as pessoas demonstraram ao movimento Pro Patos? Nossa, ontem eu cheguei em casa assim, muito agradecido. Sabe quando você tem um bom dia, você tem um propósito, você coloca aquela ideia na rua e ela funciona, você chega em casa realizado. Ontem eu cheguei em casa realizado, você passava, os comerciantes deixou os interiores das lojas e saiu para fora, nas esquinas o povo parou, e o trânsito, a gente usou só uma faixa, né, que o nosso objetivo era fazer uma caminhada ordeira, bem pacífica. A gente deixou uma faixa, deu um congestionamento na Major Gotti, total da Major Gotti, e o povo passava dando aquele buzinaço assim, sabe, tipo de tô com vocês, estamos apoiando. E muita gente de fora das lojas pegando os panfletos do Pro Patos, e terminou lá na praça com muita alegria, o povo muito satisfeito. Eu acho que foi 100%. Bom, eu tenho que fazer mais um intervalo, 8h50.
Dornelles Imóveis é para você que quer fazer um investimento. Tem lá o Residencial Luiz XV, invista em imóveis, 2 quartos, apartamentos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias alumínio, prédio sem partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, é próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender o seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A identidade do Brasil é feita de cores, crenças e ideias diferentes. Respeitar as diferenças é essencial, afinal, não há paz sem intolerância. Nossas eleições são transparentes, confiáveis e a base da nossa democracia. Todo voto tem o mesmo poder de definir a sociedade que queremos ser. Respeitar as diferenças, votar bem informado. A Assembleia apoia o programa do TRE-MG contra a desinformação. Assembleia Legislativa. Poder e voz do cidadão. Semana da Criança, Cicobi Credicopa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Comprando a partir de R$50 nas lojas identificadas, você ganha um ingresso na hora para usar na carreta Trem Bala e nos brinquedos. Semana da Criança, Cicobi Credicopa 2022. Apoio Prefeitura de Patos de Minas e Sindicomércio. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração, nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. O Trilhas de Futuro, você conhece? Zema fez o Trilhas de Futuro, cursos técnicos profissionalizantes gratuitos com auxílio transporte e alimentação para capacitar e gerar empregos para os mineiros. Aqui no Noroeste de Minas, já são 8.500 alunos matriculados e nos próximos anos serão abertas mais 30 mil vagas. Para Minas seguir na trilha do futuro com oportunidades e emprego, governador é Zema, é 30. Aqui é trabalho, uai. O Zema tem trabalho e proposta. Coligação Unidas nos Trilhos, Novo PP, Pode, Solidariedade, Patriota, Avante, PNN, AGDC, MDB, Vice-Professor Matheus. Rádio Clube. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Faleceu hoje em nossa cidade Jorge Jesus Maciel Teixeira, Jorge Contador, residia na Rua Dores, no Indaiá. Deixa a esposa Divina das Graças Rodrigues Maciel, os filhos Wesley e Kerley, deixa ainda irmãos, genro, nora, netos e demais familiares. Cerimonial na Bom Pastor Sala 6, Avenida Paracatu, 578 Rosário. Sepultamento será no cemitério Santa Cruz e horário a ser divulgado pela família. Esta nota vai especial para Presidente Olegário, Limão, São João, Retiro da Roça, Patos e região. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Jorge Jesus Maciel Teixeira. Jorge Contador residia na Rua Dores do Indaiá, Centro. 8h54. 98,3. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Olha, atenção, as cafeterias Santiago informam que abrirão nesse domingo de eleições de 8 às 19 horas, viu, gente? Vamos lá, Zé Afonso, vamos fechar aqui, nós temos 5 minutos. Tá certo. Olha, a gente falou aqui na sua questão de Uber e tal, o Jean não trabalha com Uber, mas você trabalha com estacionamento de eventos, né? Tem contato o tempo todo com táxi, com mototáxi, com Uber e etc. Conhece muito os aplicativos em geral, né? A gente fala muito Uber, geral, né? Os aplicativos. Do jeito que está funcionando hoje em Patos, em termos de campanha, como é que está essa questão de adesivação? Os adesivos dos candidatos em veículos aqui em Patos. Você tem visto muito isso? Tem frotas usando isso também? Como é que é? Eu acho que, apesar de ser veículos particular, o Uber, a Justiça Eleitoral tinha que proibir o Uber
de adesivar qualquer candidato. Hoje tem um candidato aí que é coincidência, não sei se é coincidência, mas tem um candidato que tem muito adesivo dele numa empresa de Uber, 2 empresas de Uber. Então tem alguma coisa tá errada, tá usando Uber. A gente sabe que tem uma lei aí para ser mexida aí na Câmara e na própria Prefeitura sobre a questão de regulamentação desses Uber, e de repente você vai numa aglomeração aí, numa grande festa, quando os Uber aglomera, você vê que destaca muito um candidato. Isso eu acho que não pode, né? O Uber, táxi, que é concessão, acho que não poderia entrar nessa disputa. Então, pelo que a gente está vendo, não tem fiscalização, né, Zé? É verdade. Porque não poderia acontecer, né? A Justiça Eleitoral tem que fiscalizar, então. Exatamente. O passageiro vai entrar no carro ali e, de repente, ele não é simpático àquele candidato, não é o candidato dele, como é que fica? Complicado. Beneficiando um candidato, e geralmente praticamente é só um candidato que essas frotas de Uber tá patrocinando com adesivo. Eu acho que a Justiça Eleitoral tiver acesso a esse programa aqui, não sou contra o Uber, né? Eu não estou falando nada do serviço do Uber, eu estou falando que estão usando o Uber para divulgar para propaganda política. Eu acho que isso aí não pode, porque o Uber ele depende de serviço público, ele depende de lei municipal. O Uber, você não vê taxista adesivado com nenhum candidato. Os ônibus, transporte público. Os ônibus, transporte público. Por que os Uber tá adesivado? Em troca de quê? Alguma coisa eles ganharam em troca. Quando se fala em Uber, a gente está falando de uma empresa, mas na verdade são motoristas de aplicativos. São vários, aplicativos, né? Você está citando o Uber porque quando surgiu lá atrás o Uber, né? Motorista de aplicativo. No Uber é um aplicativo, hoje tem 99, passa sem 99, tem rota, tem um punhado, né? Então são esses aí que você está falando. Pra gente fechar, Edivar, tem 30 segundos pra pergunta. Não, eu só quero agradecer as pessoas que participaram com a gente aqui com o aplicativo, aqui no caso o WhatsApp da Rádio Clube 98, passando mensagem através do até amanhã, então, você 17 também. Beleza, até amanhã. Numa palavra, Jean, você acha que o debate de hoje na Globo com os candidatos presidenciáveis vai mudar alguma coisa? Quer dizer, a opinião do eleitor? Não, na minha opinião não, todo mundo já tem sua opinião formada, não é agora que vai mudar, não. Quem tem seu candidato já tem, na minha opinião, já tá resolvido. Só falta o resultado de domingo. Ô Jean, muito obrigado pela presença aqui no programa, agradecemos aí a sua presença e vamos ficar torcendo para que serviu para que a população conscientize e vote em candidato da cidade. Eu que agradeço, né, oportunidade, em nome do pessoal do Propatos, né, que são todos voluntários, ninguém ganha nada por isso. A gente está lutando aí pelas causas de Patos de Minas, né? A gente não é beneficiado com dinheiro, com verba, com nada. A gente é voluntário da cidade. A gente agradece que tenhamos uma boa votação domingo, que Deus abençoe, que o que tiver que ser melhor para nós, para Patos de Minas, não vai vir do ser humano, não, vai vir de Deus. Acho que Deus vai pôr a mão e ver a necessidade que Patos de Minas tem, vai iluminar. Todo mundo, né? Beleza. Zé Afonso, até amanhã, Zé. Até amanhã, um grande abraço. Amanhã a gente volta a falar aqui, já que estamos na reta final. Vamos conversar com pessoas que estão no meio do povo, que são pessoas do povo e que poderão, evidentemente, trazer uma palavra também de expectativa positiva com relação às eleições de domingo. Um grande abraço da minha parte, até lá, fiquem com Deus. Até amanhã, agradecendo sua audiência, em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda, acesse dornellesimóveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minas Saf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Unipam, educação que transforma. Continuem ligados. Vem aí Otaviano Marques com o Rádio Ajuda, na sequência da Mário Gomes com esporte, o Bernardo Franco com radar. Bom final de manhã. Amanhã estaremos de volta. Bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98. Ô mãe, eu tô indo lá na CEMIG resolver um probleminha, tá? Até mais tarde.
Simplifica a sua vida, meu filho. Dá aqui que eu dou um jeito. Ou você não sabe que dá para resolver tudo pelos canais digitais da CEMIG. Tem WhatsApp, aplicativo CEMIG Atende, portal cemig.com.br. É tudo prático, seguro, moderno e bem rapidinho. Se atualiza, menino. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG: a satisfação dos seus clientes. CEMIG. Em 5 décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra, e é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o aprendizado em tudo que vivemos, a coerência no hoje e o sonhar com um mundo melhor amanhã, conectamos passado, presente e futuro. Terrena, há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra.